Ela falou, ela que viu. Que lindo. Muito obrigado. Estamos ao vivo já? Já. Clara Helena, então é o querido primo Ismael. Isso. Olá, Ismael. Meu irmão querido. Tá vendo? Troquei você pelo Doni. Na juventude, nós dois éramos, né, muito ligados. E agora, na idade idosa, né, eu e o Donice estamos muito ligados. Então, namastê para todo mundo, né? A gente fica feliz de estar de volta, né? No nosso canal Filhos de Francisca. E Ismael também é um dos filhos dessa mãe belíssima, né? E todos já sabem, já nas primeiras lives que nós colocamos, as nossas irmãs, as nossas mães, primas, né, eram como se fossem irmãs, né, de tão unidas que elas eram. Até no nome elas eram unidas, né? E eu tenho certeza que continuam unidas, porque a vida não cessa. A vida é eterna. E numa outra dimensão de existência, elas continuam ligadas, conectadas e muito amorosas, né, Danilo? Com certeza. Nós cremos muito nisso. Foram mães que transmitiram para nós valores assim, valorosos, né? E que nós vamos carregar para essa e várias outras existências que nós acreditamos que temos, que teremos, né? Que tivemos. E o tema hoje, né? Aliás, da agora para frente, o tema do nosso podcast, que nós tivemos um probleminha técnico aí, era para sair, ser gravado ao vivo no YouTube, no Instagram, no TikTok, mas por problemas técnicos não deu certo, mas nas próximas vai dar tudo certo e a gente vai aqui debater ideias maravilhosas para vocês. Tá? Eu e o meu primo Doni estivemos afastados, né, por um tempo do nosso canal Filhos de Francisca, por conta, né, Doni, de enfermidades, né? Tanto eu como o Doniz, né? A idade já não é tão nova assim, 67 anos, os dois, né? Nós somos do mesmo ano, 1956. Ele é um pouquinho mais velho que eu, né? Só alguns meses, né? 7 de março e eu sou novembro. Então, o Doniz já fez 67 anos e eu vou fazer agora em novembro, né? Então, assim, a idade já está pesando. Então, o Doniz teve um período enfermo, né, que nós tivemos que dar uma parada, e depois foi eu. E se quiser contar um pouquinho do problema que ele teve, eu também posso contar do meu, para justificar a nossa ausência, né? Eu estou dizendo isso aqui porque eu encontrei muitos companheiros, né, que estão inscritos no nosso canal, que ouviu as nossas lives, que curtiram, perguntando, mas por que vocês pararam, né, de fazer aquelas gravações? Era tão bom ouvir vocês. Então, assim, isso incentivou a gente cada vez mais a continuar, né, Dona? Mas a gente teve que passar por esse período de tratamento, né? Nós não estivemos bem de saúde. Se o Doniz quiser falar sobre o que ocorreu com ele, eu posso falar de mim também. Até porque o meu corpo, né, já que a gente está falando de transcendência, né? Eu vou falar que o problema de saúde não é da minha vida, é do meu corpo. Então, porque o meu espírito é saudável, é perfeito, né, como foi criado pelo Criador. Mas o meu corpo tem uns problemas de saúde. Eu prefiro acreditar que isso foi um pouco de falta de cuidado, sabe? Não é outra coisa, senão falta de cuidado. Porque é até uma obrigação da gente cuidar do corpo, né? Desse corpo. Cuidar dele com muito amor, né? Muito amor. Boa alimentação, né? Boa alimentação, bons sonos. Bons sonos. Então é isso. E ligado à questão do espírito, né? Da alma, né? A gente precisa estar bem também, né? Mentalmente, para que todo o metabolismo funcione bem. E às vezes algumas dificuldades, né, transtorna a gente, e isso afeta
o corpo físico, né? Então, o psíquico tem que estar sintonizado com o somático, né? Com o corpo físico, para que a gente permaneça bem. E às vezes a gente descuida, né? Excesso de trabalho, por exemplo, excesso de preocupação, né? Excesso de desejo do ter, né? A gente não vive um tempo para nós mesmos, a gente vive um tempo para conquistar, para ganhar dinheiro. Isso às vezes causa muitos problemas, né, na nossa vida física, espiritual e até emocional. Eu, por exemplo, há um ano, né, foi exatamente no mês de junho e julho, no final da quinzena de junho, eu tive 3 enfermidades que eu pensei que tinha chegado a minha hora de partir, de ir para outra vida, né? Porque eu não acredito em morte. Nunca acreditei. Certo? Desde pequeno, eu e Donice, né, Ismael, se ainda estiver aí, deve lembrar, embora eu andasse mais com o Ismael do que o Donice, né? Na minha família eu era assim meio considerado o rebelde, o estranho, né? Por todos os irmãos. E parece que com o Donice também era a mesma coisa, né? Muito parecido. Muito parecido. E depois eu fui descobrir o que era isso, né? É essa coisa de transcendência que a gente já nasceu com ela. Eu, desde de criança, eu tinha problemas seríssimos, né? Eu tinha visões, eu tinha, sei lá, intuições, assim, às vezes até algumas comunicações que me deixavam, assim, perturbado, às vezes. Né? E carrego isso até hoje. A telepatia, né? Aquela coisa de você pensar algo e acontecer, né? Aquela coisa de você prever alguma coisa e acontecer. Então, sempre tive essas coisas, era chamado de anormal, né, de louco, mas não é nada de loucos. E depois, com o passar dos tempos, estudando muito, né, eu sou, além de formado, né, graduado e pós-graduado em História, Filosofia, Sociologia, eu estudei muito. Eu tenho uma biblioteca enorme lá em cima, as meninas, nossas assistentes, fizeram eu descer um pouco dos livros para cá, para esse novo local que a gente está gravando. Então, são muitas leituras que foram me comprovando, né, a realidade da eternidade da vida. E não é só os textos, né, os textos sagrados. Se você for estudar atentamente, né, o nosso Evangelho do Cristo, se você for estudar atentamente a nossa Bíblia, né, judaico-cristã, toda ela está falando em vida após a morte. Nenhuma religião, seja no Ocidente, seja no Oriente, nega a vida após a morte. É lógico que cada uma diz que é de uma forma ou de outra, né? A ideia do maniqueísmo, que é uma construção que penso eu, isso é um pensamento meu, uma construção cultural, né? Que é o maniqueísmo, o bem e o mal. Se você praticar o bem, você vai para o céu. Se você praticar o mal, você vai para o inferno. Né? Ou seja, isso existe em todos os segmentos religiosos. A questão de que existe algo para além da morte ou da transformação, eu não acredito na morte, de forma alguma. O meu corpo não vai morrer, ele vai se transformar. Lavoisier, né, o grande cientista, disse: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então esse corpo que dizem que sou eu, que é o primogênito, ele vai apenas se transformar em outras formas de organismos vivos. E pelos estudos que eu tenho feito de física clássica, de física quântica, de filosofia, de antropologia, que eu também tenho minha pós-graduação em antropologia, eu cheguei à conclusão, né, que tudo tem um princípio inteligente, né, Donice? Com certeza. O que o Donice falou numa outra live nossa aí sobre a semente, a gente ficou depois de falar sobre isso. Toda sementinha que gera alguma coisa, ela tem vida. A física quântica hoje prova. Né? Um dos discípulos do famoso Albert Einstein, né, o homem que criou a teoria da relatividade, descobriu os átomos, né? Que tudo é composto por átomos, né? A chamada teoria atômica, e depois um discípulo dele, chamado Max Planck,
chegou nele um dia e falou assim, mestre, né? Não é só a vida não é inteligente, não é só no ser humano. Em todos os seres que nos compõem tem vida inteligente. Então as nossas células são inteligentes, e todos os micro-organismos que existem são inteligentes. Tá? A própria transformação da semente em grande árvore e gerar frutos já é uma prova dessa inteligência. Exatamente. Tá? Tudo bem aí, minha equipe técnica? Tudo certo. Tudo certo. Depois nós vamos apresentar essas criaturas maravilhosas que nós só estamos aqui, né, realizando esse sonho nosso porque elas foram nossas incentivadoras. A Maria de Lourdes acabou de entrar. Maria de Lourdes Borges, bem-vinda, minha cunhada querida. Olha aí, que lindo, né? Que legal. Família é uma coisa assim fantástica, né? Nós precisamos expandir essa ideia de família, né, dona? Claro. A família não é só consanguínea, gente. A família é universal, né? Todos nós no planeta Terra, na nossa constelação, né, todos nós somos irmãos. E compreender isso faz parte da transcendência, né? Faz parte da transcendência. Todos nós somos filhos de um Criador, né? Todos nós somos, portanto, temos um Pai em comum, portanto, todos nós somos irmãos. Por isso a gente precisa doar, a gente precisa aprender a amar o amor, né, que Jesus de Nazaré, o Cristo, né, veio nos ensinar. Como ele próprio disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? E isso é real, é fantástico. O maior exemplo de amor. Né? Então, esse amor começa na família consanguínea e expande e precisa ser real, né? Por isso que as desavenças familiares consanguíneas precisam ser contornadas, precisam ser, né, ajustadas, sincronizadas. Imagina, então, esse amor para toda a humanidade. Eu costumo dizer, dona, já ouviu demais isso, olha, eu amo todas as pessoas. Aquela pessoa que está lá no lado oposto, geograficamente falando e geometricamente falando, né? Está lá se eu furar um buraco, eu lembro quando a gente era criança, a gente brincava, se eu furar um buraco aqui, a gente vai sair lá no Japão. Né? Está ao oposto de nós. Então eu amo aquela pessoa que está lá no Japão que eu nunca vi, eu amo, eu quero bem para ela. Sem nunca tê-la visto, ouvido, sabido o nome. Nós somos o mesmo. Né? Somos o mesmo, somos um. A filosofia e os próprios textos, né, sagrados dizem isso. Nós somos unos, filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Criador. Então, por que ódio? Porque tem um filósofo aqui, que eu estou com uma série de obras aqui, que o mais está estudando e a gente vai debatendo com vocês, né, Krishnamurti, né, que é um grande filósofo do século passado, teosofista, né? Ele fala isso, olha, o mal da humanidade são as guerras. E não é a guerra macro, é a guerra micro, a guerra que começa lá dentro do lar. O irmão que briga com o irmão, o pai que briga com o filho e vice-versa, que briga com a mãe. São guerras que vai se tornando macros e chega numa segunda guerra mundial terrível, né? Foi a pior de todos os tempos. Então, o Krishnamurti diz isso, olha, enquanto nós, seres humanos, não entendermos que as guerras, seja ela no nível micro ou macro, é o que prejudica a existência humana, é o que nos impede de evoluir, de sermos seres ascensionados, crísticos, como foi Jesus. Né? Precisamos amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou, né, David? E agir como ele agiu. E agir, né? Viver como ele viveu, agir como ele viveu. Então, isso é fundamental para nós. Então, é isso que a gente quer debater aqui e lançar uma esperança, né? Eu estava contando do meu caso, o historiador dá uns interregnos assim, ele não esquece do que ele falou. Então, no mês de julho, eu tive uma infecção pulmonar. Isso depois de 3 vacinas contra a Covid, eu tive uma infecção pulmonar. Felizmente, eu tive 3 vacinas antes dessa infecção. Né? No hospital,
eu fui descoberto com outra doença, que essa eu não sabia que nós idosos temos. Vocês que já são, passou dos 50 e estão nos ouvindo, ficam alerta. Chama herpes zoster. Eu nem sabia da existência dela. Você sabe o que é herpes zoster, que eu descobri só porque eu adquiri? É o vírus da catapora, a catapora. E, na verdade, catapora é um vírus. Que quando a gente adquire quando é criança, esse vírus não morre, ele continua vivo. Está vendo que tudo tem vida? Então o médico disse para mim, olha, esse vírus não morre, ele fica alojado. O senhor estava alojado na espinha dorsal. E por conta da diabetes que o senhor tem, e que houve uma alteração alta dessa diabetes, a imunidade do senhor baixou. Quando a imunidade baixou, esse vírus acordou e saiu fora da prisão que ele estava aqui alojado. E aí ele tomou conta do meu corpo, do lado direito todinho. O meu lado direito e o esquerdo, se pudesse mostrar aqui, eu mostraria para vocês, eu fiquei numa situação igual aquela catapora que nós... Igual não, pior do que aquela catapora que nós tivemos quando criança. Né? Porque eram feridas vermelhas aqui do lado direito, ele fugiu para cá. E na catapora...